Fala aí, jovem terráqueo, todo mundo tranquilo e na boa? Nas últimas aulas a gente viu o trechinho final de genética e a gente entrou no conceito de evolução. Então hoje a gente vai dar uma conversada, falar um pouquinho sobre todo esse conteúdo que a gente viu neste terceiro bimestre. Inicialmente a gente estudou sobre o linkage, que é na verdade a ligação gênica. Mendel, quando fundou a primeira e a segunda lei, na verdade, ele não fundou nada, né? Ele fez os estudos e foi homenageado muito tempo depois. Ele acreditava que um fator, ou seja, que um cromossomo carregava uma única característica. Mas a partir dos estudos de um cara chamado de Thomas Morgan, já lá na década de 1920, ele viu que os cromossomos continham vários genes e que esses genes poderiam fazer o que a gente chama de ligação gênica. E lá no momento em que a célula está fazendo a meiose, pode ocorrer um fator chamado de crossing over, também chamado de permuta gênica ou ainda de recombinação. E a partir do momento em que ocorre a recombinação, a gente pode formar gametas que a gente chama de parentais ou pode formar ainda gametas que a gente chama de recombinantes. Quero deixar claro aqui para vocês que a proporção de gametas parentais não será igual à proporção de gametas recombinantes. Os recombinantes sempre estarão em uma média inferior à de 50%, enquanto a dos gametas parentais vão estar em uma média superior à de 50%. Vou jogar uma imagem aqui para tentar dar uma elucidada para você. Te liga que a gente tem aqui no linkage. A gente tem um cromossomo duplicado, que você pode ter recebido do seu pai e da sua mãe, e aqui outro cromossomo duplicado. Se tu reparar, aqui a gente tem um Azão e um gene Bzão, e aqui a gente tem um Azinho e um outro gene Bzinho. No linkage pode ocorrer isso aqui, ó, o crossing over, ou seja, o momento em que os cromossomos começam a trocar pedaços. Lembrando que esse fato é aleatório, ele pode ou não ocorrer. E a partir do momento que vai ocorrer essa troca de pedaços, eu vou conseguir gerar gametas, ó, com os pedacinhos trocados. Eu tenho aqui, ó, um cromossomo Azão Bzão, conforme a geração inicial, e tem um cromossomo meio zoado aqui, ó. Ele está diferentão. Eu tenho um Azão e um Bzinho. Isso porque neste momento foi feito o crossing over. Aqui eu tenho um Azinho Bzinho e eu tenho aqui, ó, um Azinho Bzão. Mesmo esquema. Ocorreu a troca de pedaços, ó. E a partir disso vou gerar, ó, gametas parecido com a geração inicial, parecido com a geração parental, onde a gente chama isso de gametas parentais, e vou formar os gametas recombinantes, porque sofreram recombinação. Lembrando que a geração de gametas parentais vai ser sempre maior do que 50% e a geração de gametas recombinantes vai sempre ser igual ou menor a 50%. Com relação à posição, os cromossomos eles podem ser descritos dessa forma. Se eu tenho aqui, ó, um Azão e um Bzão ocupando o mesmo cromossomo e um Azinho e um Bzinho, ele vai ser escrito dessa forma: Azão Bzão barra Azinho Bzinho. Essa barra indica que eles estão sempre no mesmo cromossomo. Em alguns exercícios você pode até encontrar duas barras, mas não vai ter problema nenhum, é a mesma coisa. E toda vez que os dominantes estão juntos, eu chamo isso de posição cis. E aqui, ó, quando os gametas recombinantes, e quando aparecerem gametas recombinantes nas posições Azão Bzinho ou Azinho Bzão, ou seja, dominante junto com recessivo, a gente diz que eles estão em posição trans. Isso é interessante porque em alguns problemas ele pode não informar a posição dos cromossomos e apenas se ele está em posição cis e trans. Sabendo que posição cis é quando os dominantes estão juntos, você vai poder montar esse esqueminha. Agora, com relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, esses caras são dois matemáticos, lembrando que eles não trabalharam juntos, por isso que o nome deles tem um hífen, é Hardy
hífen Weinberg. Senão seria Hard e Weinberg. Mas eles não trabalharam juntos, então tem esse hífen. Eles são dois matemáticos que fizeram alguns cálculos e chegaram às mesmas conclusões. Eles tentaram descobrir a frequência não apenas do genótipo, mas dos genes em determinadas populações. E a partir disso, eles desenvolveram algumas equações matemáticas para tentar explicar qual é a frequência de um determinado gene numa população. Alguns fatores podem interferir nessa equação deles. Lembrando que essa equação não é 100% perfeita, mas alguns fatores como mutação, taxa de crossing over, migração e seleção natural podem alterar talvez o resultado dessa equação. Então, tanto Hard como Weinberg acreditavam que esses fatores poderiam interferir no equilíbrio de uma população. Porque acontecendo tanto a migração quanto a seleção natural, o fluxo gênico através da migração e o crossing over, as populações tendem a evoluir. Então, para uma população estar considerada em equilíbrio, não pode acontecer esses fatores. Agora, pensando um pouquinho em evolução. Evolução, na verdade, são transformações que os indivíduos, que as espécies, podem sofrer ao longo do tempo. Lembrando que a evolução pode ajudar na sobrevivência ou então a evolução pode prejudicar. Quero falar de dois caras em específico que foram grandes evolucionistas. O primeiro deles é o Lamarck. Lamarck, que era um cavaleiro, Lamarck que trabalhava para a coroa, ele fundou duas grandes leis. Primeiro, a lei do uso e desuso, e depois ele fundou a lei da transferência de caracteres adquiridos. Na lei do uso e desuso, Lamarck acreditava que quanto mais você utilizasse uma determinada estrutura do seu corpo, ela iria se desenvolver. E a partir disso, a partir do desenvolvimento de uma determinada estrutura, você pode passar essas características para os seus descendentes. Essa ideia de Lamarck foi derrubada algum tempo depois. Isso porque fizeram um experimento com ratinhos. Isso mesmo, com ratinhos. Simplesmente pegaram um grupo de 20 ratos e cortaram o rabinho de todo mundo. Se as leis de Lamarck fossem verdadeiras, todos os filhotes, ou seja, todas as crias nasceriam também sem rabo. Isso por conta da transferência de caracteres adquiridos. Mas aí, adivinha, todos os ratinhos nasceram com o rabo. Então as ideias de Lamarck hoje foram derrubadas, mas ele tem grande importância, ele tem grande valor científico, porque foi o primeiro a pensar em transformações. E ele acreditava que as modificações ambientais geravam transformações numa determinada espécie. Existe até aquele famoso exemplo do pescoço da girafa, onde utilizou-se as ideias de Lamarck nos dias atuais. Acreditavam que, pelo fato dos galhos serem altos, as girafas esticaram tanto o pescoço tentando se alimentar que o pescoço acabou se desenvolvendo. Em momento nenhum, Lamarck falou desse exemplo do pescoço da girafa. Os pesquisadores dos dias atuais utilizam os conceitos de Lamarck nos dias de hoje. O outro cara que eu quero te apresentar é o Charles Darwin. Esse é um dos principais evolucionistas que a gente tem e as suas teorias são utilizadas até hoje. Darwin desenvolveu o conceito chamado de seleção natural, onde o ambiente seleciona quem está apto a sobreviver. Mas essa seleção não é escolha a dedo, não. Na verdade, se um indivíduo nasce com características para torná-los apto para um determinado ambiente, ele consegue sobreviver. Se ele não tiver essas características boas, ele acaba sendo, Então, na verdade, a seleção natural se baseia na aptidão de um ser em um determinado ambiente. Por exemplo, você é apto a morar embaixo da água ou fora da terra? Não. Então, barro para você. Você não consegue sobreviver. Da mesma forma, um peixe é apto a estar aqui fora, aqui no nosso ambiente terrestre? Não. Ele é apto a
água, a vida aquática. Isso é ser apto ou não. Não significa que eu ou você somos mais evoluídos que um peixe, mas se ele é apto ou não a um determinado ambiente. Pega o seguinte exemplo. Imagina que você tem aquele exemplo de novo do leão. Imagina que tu tem um leão fortão com uma pomada mate na juba. O leão tem aquela tatuagem de dragão no peito, cordãozão de ouro. Hoje ele usa Apple Watch, tá de Apple Watch. Óculos escuro, malhando, olhando para leãozada que tá lá, para as leoas. E tem o George, lembra do George, né? Aquele leão das últimas, aquele leão sem uma pata, sem dente, aquele leão que está deitado numa maca, que está no soro, numa situação de seleção natural. Quem você acha que está mais apto a sobreviver? O leão marombado, com a canelinha fininha, fortão, ou o George? O George não vai conseguir sair para caçar. O George não tem dente, ele não vai conseguir mastigar. Então isso é seleção natural. Aquele leão não está apto a sobreviver. E o leão marombado, fortão, bonitão, tá lá, ó, em cima das leoas, tá, ó, chavecando no ouvidinho, come ali, ó, um pedacinho, uma patinha de zebra, uma tripa, come um fígado ali, ó, de antílope. Esse leão está apto a continuar sobrevivendo. E é isso que Darwin afirmava. Isso é seleção natural. Por mais que Darwin tenha explicado de forma magistral a seleção natural, algumas lacunas ainda não foram preenchidas até o momento. Então, muito tempo depois, lá em 1920, pelo menos nessa época de 1920, desenvolveram uma nova teoria chamada de teoria sintética da evolução. E ela se baseava nas ideias de Darwin. Na verdade, ela tenta explicar tudo o que Darwin não soube. A gente sabe que os seres sofrem um processo evolutivo. A pergunta é, por quê? Como? Então a teoria sintética da evolução, também no ensino médio, conhecida como neodarwinismo, explica tudo o que Darwin não soube. Hoje, com o auxílio do avanço da genética, a gente sabe que o processo evolutivo se dá a partir de algumas questões, tais como mutações, crossing over, migrações e fluxo gênico. A partir destas questões, a gente descobriu que os seres podem sofrer o processo evolutivo ao longo do tempo. Lembrando que pela falta de tecnologia e até de conhecimento, Darwin não soube explicar o porquê das espécies evoluírem. Ah, mas ele sabia que elas evoluíam. Sim, ele sabia que elas evoluíam, mas não sabia dizer o porquê. Você saberia provar aí no dia a dia se os seres vivos realmente sofreram o processo evolutivo? Então, existe um termo chamado de evidências evolutivas. As evidências evolutivas estão aí para provar o processo evolutivo. E quero mostrar umas para vocês. Primeiramente, existem as evidências chamadas de homologia, que se baseia na comparação de indivíduos. Como assim, professor? Imagina, mamíferos. Você, um morcego, uma baleia, um cetáceo, e possuem o desenvolvimento embrionário similar, parecido. Mas aí, depois que nasce, as estruturas do corpo têm funções finais diferentes. Por exemplo, eu tenho um braço, o meu braço esquerdo serve para coçar, por exemplo, o braço direito. Mas para um cão, para um leão, os membros superiores vão auxiliar no andar. No morcego vai auxiliar no voar. Na baleia, no golfinho, vai auxiliar no nadar. Então, na homologia, a gente tem o desenvolvimento embrionário parecido, mas a função das estruturas finais diferente. Já na analogia, o processo é reverso. Você tem um desenvolvimento embrionário completamente diferente e a função final sendo igual. Imagina, o desenvolvimento das aves e dos insetos é completamente diferente, até porque um não possui vértebra e os outros possuem vértebras. Outros eu digo as aves. Se tu reparar, tanto os insetos como as aves podem voar. Eles possuem asas. E isso é analogia. O desenvolvimento embrionário foi diferente, mas ambos possuem asas que servem para voar. Além disso, existem os órgãos vestigiais.
você tem um apêndice e ele serve para dar apendicite. Até então, o apêndice não tem uma função específica dentro de nós, seres humanos, mas existem algumas espécies que têm o apêndice bem desenvolvido. E por último, os fósseis que a gente descobre aí a todo tempo. Os fósseis, na verdade, estão aí para comprovar a evolução ao longo do tempo. A gente pode ver como ocorreu o processo evolutivo, por exemplo, dos hominídeos. Você tem várias espécies de hominídeos e a partir dos fósseis você consegue fazer comparações e ver as principais diferenças que ocorreram ao longo do tempo. Já que eu falei em fósseis, a gente pode entrar no assunto de eras geológicas. Na verdade, as eras geológicas se baseiam na idade da Terra. O nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E isso é coisa pra caramba. E a partir da datação com carbono, a gente consegue verificar não apenas a idade da Terra e a idade das rochas que compõem o nosso planeta, mas também a idade de alguns fósseis. Com a datação a partir do carbono 14, a gente conseguiu, por exemplo, identificar que os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. O tempo geológico é basicamente a idade do nosso planeta. E esse tempo geológico foi separado em 4 grandes eras. A era pré-cambriana, a mesozoica, a paleozoica e a cenozoica. O que eu quero que você entenda é que a separação dessas eras geológicas se dão a partir de grandes eventos que, por exemplo, tenham acontecido. Uma grande extinção é um evento que hoje a gente usa para separar uma era de outra. Por exemplo, é na era mesozoica que se dá o desenvolvimento e a extinção dos dinossauros. E como a extinção dos dinossauros foi um super evento, eu digo evento porque é um acontecimento. Então separaram uma era da outra. A era mesozoica, pós-extinção, formou-se a era cenozoica, que é essa era que a gente vive hoje. A era do desenvolvimento dos mamíferos, das aves. Com a extinção dos dinossauros, abriu espaço para o desenvolvimento de outros seres vivos, como exemplo, os mamíferos. Após a extinção, após aquela sequência de eventos que levaram à extinção dos dinossauros, ocorreu o desenvolvimento de 3 grupos específicos de mamíferos, que são os monotremados, os marsupiais e os placentários. Os mamíferos monotremados são os mamíferos que vão pôr ovos. Você deve conhecer aí até de um desenho, Phineas e Ferb. Phineas e Ferb? Eu não lembro. Não sei que desenho é esse. Mas tem lá um ornitorrinco. E o ornitorrinco é um exemplo dos mamíferos que vão pôr ovos. Existem também os mamíferos chamados de marsupiais. Eles possuem esse nome porque eles carregam seus filhotes em uma bolsa chamada de marsúpio. E o grande exemplo que a gente tem são os cangurus. Lembrando que o desenvolvimento embrionário dos marsupiais não se dá por completo na vida intrauterina. Então, o marsúpio é o local onde vai ocorrer o restante do desenvolvimento daquele animal. Por isso que o canguru carrega o canguruzinho lá na bolsa. E por último, temos os placentários. Como a maioria dos animais que a gente vê aí no dia a dia. Estes têm todo o desenvolvimento na vida intrauterina. A partir do desenvolvimento dos mamíferos, surgiram algumas espécies de hominídeos. E eu quero até apresentar para vocês. Então, vem comigo rapidíssimo. Então aqui a gente tem os principais hominídeos que ocuparam o nosso planeta ao longo do tempo. Claro que houveram mais hominídeos, claro que houveram mais espécies, mas essas são as principais. A gente tem aqui iniciando o nosso Australopithecus. Se tu reparar, ele ainda tem a carinha de macaco, né? Ele é pequenininho, media cerca de 1,5 m. E o grande desenvolvimento desse cara aqui, ó, se dá porque ele adota a postura bípede. Ou seja, ele consegue ficar sobre 2 patas. E isso auxilia muito, porque ele vai conseguir enxergar muito mais longe. Ao longo do tempo,
ocorreu também o aparecimento de um hominídeo que decidiram chamar de Homo habilis, um homem que tinha habilidade. Isso porque ele conseguia fabricar algumas ferramentas a partir de rochas. Claro que ele não vai desenvolver um smartphone, vai fazer um Apple Watch, não vai fazer nada relacionado à tecnologia. Mas esse cara já conseguia se desenvolver, mas esse cara já conseguia se defender de alguns predadores na época. E eles também utilizavam essas ferramentas até para caçar. Após o desenvolvimento do Homo habilis, surgiu também um outro cara chamado de Homo erectus. E esse era um Homo habilis 2.0, porque além dele fabricar ferramentas mais especializadas, ele também conseguia brincar com o fogo. Esse cara conseguia dominar o fogo. Então, a partir disso, o desenvolvimento ocorreu de forma mais acelerada. Isso porque com o fogo ele consegue também cozinhar, ele consegue reter mais nutrientes, ele tem uma disponibilidade de alimento muito maior. E a partir disso também ocorreu o surgimento de um novo Homo sapiens, chamado de Homem de Neandertal, porque ele foi encontrado em uma região da Alemanha. Por isso é chamado de Homo neanderthalensis. Mas ele é um primeiro Homo sapiens. Esses caras conseguiam viver em grupo. Eles já começaram o conceito de família. Eles tinham uma comunicação, claro que bem limitada, mas eles já conseguiam se comunicar. Eles caçavam, eles cozinhavam. Claro que nem a cozinha básica de hoje, né? O cara não vai fazer um grelhado. Na verdade, ele até fazia grelhado, né? Ele não fazia nada no forno, porque não tinha forno. Mas ele já era bem mais desenvolvidos que os seus ancestrais. E depois surgiu um outro cara também, Homo sapiens, porém mais desenvolvido, que é o Homo sapiens como conhecido hoje. Eles, tanto o Homo sapiens como o Homem de Neandertal, viveram na mesma época. Existem até uns dados paleogenéticos que dizem que esses dois grupos até fizeram aquele Solov, porque mais de 97% do DNA deles é similar, mas não existem relatos históricos que eles tenham se encontrado e caído no tapa. Mas hoje a gente sabe que os homens de Neandertal desapareceram porque eles não conseguiram sobreviver à seleção natural. Na verdade, não existem dados que eles tenham brigado, mas houveram competições por espaço e por alimento. Como o Homo sapiens era mais apto, ele prevaleceu. E temos hoje também um conceito chamado de Homo sapiens sapiens, que é hoje esse cara, o homem moderno, o cara que usa o smartphone. A grande diferença do Homo sapiens sapiens para o Homo sapiens é, na verdade, a presença da escrita. A partir do momento que você consegue notificar novos conhecimentos, outras gerações podem ter acesso e ter um processo evolutivo. Quando eu digo evolutivo, é tecnologicamente mais acelerado. Mas com relação à estrutura do corpo e à inteligência, tanto o Homo sapiens sapiens como o Homo sapiens é tudo igual. Então, senhores, espero que vocês tenham curtido, se divertido na medida do possível e entendido essa aula. Se você não entendeu alguma coisa, tem a opção de, já sabe, né? Voltar o vídeo ou vem no plantão de dúvidas. No mais, desejo tudo de bom e tchau.